Vamos falar, né, do lipedema. E você vai depois entender a relação entre eles. Então, o lipedema em si, pessoal, primeiro, né, é uma doença predominantemente do tecido adiposo, da gordura. Então, não é inicialmente do sistema linfático. Só que você vai ver que tem uma relação muito próxima com o sistema linfático, quando nós pensamos na evolução do lipedema em si. Então, mais uma vez, é uma doença, né, predominante do tecido adiposo. Ótimo, guarda essa informação. Por quê? Porque é uma característica, é uma diferença que existe no tecido adiposo dessas pessoas, que é a gordura. Vamos pensar assim, principalmente de membro inferior. Então, perna, coxa e quadril. A gordura dessa região, para essas pessoas com lipedema, né, apresenta uma característica metabólica diferente. Então, é uma célula de gordura metabolicamente alterada. Vamos pensar assim. E o que existe de alteração nessa célula de gordura? Primeiro, assim como qualquer célula do corpo, né, ela é vascularizada. Só que o capilar, que são os vasinhos sanguíneos que chegam até essa célula de gordura, é um capilar muito frágil. Então é muito comum você observar nessas pessoas com lipedema, né, formam aqueles hematomas com muita facilidade. Aquela pessoa que encosta fica roxa. Entendeu? Porque esse vasinho, ele é muito frágil. Só que aqui já começa um ponto, que é algo assim, ó, se ele é frágil, o sangue que extravasa um pouquinho, que é o que deixa roxo, o sangue ele é muito inflamatório. Ele é irritativo. Então ele gera inflamação local. O sangue ele não é irritativo dentro do vaso sanguíneo. Quando ele extravasa, que ele deixa roxo, ele gera inflamação local, ele gera irritação local. Por isso que dói. É um dos fatores que gera dor. Então esse é um primeiro ponto, certo? Fragilidade da microvasculatura, do vasinho que chega até a célula de gordura. Esse é uma das alterações que existem no lipedema. Sabe uma outra alteração? A célula de gordura, ela não é só uma célula hipertrofiada que é maior. Ela é uma célula hiperplásica, que tem mais células. Então, tem uma quantidade maior de células de gordura e a célula de gordura em si é maior, que é o adipócito que nós chamamos. Então, é uma célula maior, é uma célula hipertrófica e é uma quantidade de células maior. Por isso que a tendência, a perna, a coxa, ali, né, o quadril fica maior. Eu tenho mais células e as células que eu tenho são maiores. E essa célula, ela tem também uma característica muito específica dela, que ela produz muito fatores inflamatórios, principalmente TNF-alfa e interleucina 6, que atraem muitas células do sistema imune, que geram mais inflamação local. Então, ela, por si só, é um tipo de célula que atrai muitas células inflamatórias do sistema imune. Se tem inflamação, tem dor. Entendeu? Um outro fator que gera dor. E se tem inflamação que se sustenta, né? Tem fibrose, tem cicatriz. É como se estivesse formando uma cicatriz ali. Se tem cicatriz por hiperestímulo ali desse processo inflamatório, né, dessa dor local por conta dessa inflamação, e aqui eu citei, né, tanto por extravasamento da microlesão do capilar em si, tanto pela inflamação que atrai ali células do sistema imune, como até mesmo pela fibrose em si, gera dor local. E acúmulo de colágeno tipo 1 e tipo 3, que é o típico né, da formação da cicatriz, que aqui é a fibrose. Por isso que a pele vai mudando de característica. Né? Então não é só uma quantidade maior de célula de gordura, uma perna que fica ali com uma espessura maior, uma perna que fica mais grossa porque tem mais célula de gordura. Ela tem mais célula de gordura, ela fica mais grossa, é uma célula de gordura que é maior, é uma célula de gordura inflamatória, então ela tem dor local, ela tem fibrose, muda a característica da pele. Então tudo isso está acontecendo. E aqui tem uma característica comum dessa célula que é algo assim, ó. Em relação à hipertrofia e hiperplasia celular, ela não tem boa resposta no lipedema, ela não tem boa resposta à restrição calórica. E eu vou discutir isso com vocês, o porquê que isso acontece. Então a pessoa faz dieta, faz até restrição calórica para tentar perder peso, perde, mas continua com o membro inferior ali, ainda com
né? A perna ainda continua bem grossa, a pele ainda continua espessa, ainda continua tendo dor. Tem um fator aqui muito interessante, até eu comentar já aqui com vocês. Tem um estudo que eu vi durante todo esse processo que eu estava montando o podcast, esse episódio. Tinha um estudo que mostrou ali dieta cetogênica para essas mulheres, né? E você vai até entender por que é mais comum em mulher, né? Com lipedema, que mostrou sim, com a dieta cetogênica, melhora da dor, mas não mostrou, né, melhora em relação à redução do diâmetro ali do membro inferior. Então a perna continuou ali um pouquinho mais grossa. Então, lembrando o processo em si, né, o lipedema, ele é um problema do tecido gorduroso dessa pessoa, do adipócito, que tem uma característica específica, como eu acabei de descrever aqui com vocês. Mas como tudo isso, né, essa célula gordurosa, ela é uma célula maior, ela tem um número maior de células, ela produz mais fatores inflamatórios, ela atrai mais células inflamatórias, ela gera inflamação local, ela gera dor, isso naturalmente acaba lesando o sistema linfático. Então, lesa o sistema linfático, que é aquele sistema que traz todo aquele conteúdo ali que está conectado com a linfa no resíduo ali intersticial, que é onde acumula os resíduos metabólicos, os restos celulares. Se essa inflamação pela gordura lesa o vaso linfático, eu acumulo mais desses resíduos. E esses resíduos que ficam acumulados agora geram mais estado inflamatório. Assim como a gente discutiu anteriormente, quando a pessoa só tinha problema no sistema linfático. Então eu entro num ciclo em que eu tenho inflamação pelo tecido gorduroso, a inflamação pelo tecido gorduroso lesa o vaso linfático, os resíduos que deixam de ser drenados pelo vaso linfático geram mais estado inflamatório, esse estado inflamatório lesa mais ainda o vaso linfático, que gera mais dor, que gera mais lesão local, por isso a pessoa vai ficando tão incomodada, e esse ciclo crônico de inflamação que começa na gordura e gera intersecção com lesão do vaso linfático, gera, por fim, o linfolipedema. Entendeu? Então, por isso que é tão importante você entender os dois conceitos. Porque quando nós pensamos vamos pensar assim, em tratamento, né, eu tenho que melhorar tanto o sistema linfático quanto ali diminuir ao máximo o processo de inflamação da gordura em si, que é uma característica já natural da pessoa. Se eu volto agora e entendo a célula de gordura específica da pessoa que tem lipedema, vamos entender agora de maneira específica, que eu falei que eu ia explicar para vocês. Essa célula ela tem uma atividade aumentada da aromatase, que é uma enzima de conversão, né, que converte hormônios para hormônios femininos, principalmente estradiol. Aqui você começa a entender por que é mais comum em mulher. E por que é mais frequente em momentos, né, de grande flutuação hormonal, como, por exemplo, gestação, puberdade, menopausa. Piora, o lipedema piora nessas fases. Porque você tem mais atividade da aromatase nessa célula gordurosa, e aí você converte mais para estradiol, né, e gera mais esse desequilíbrio local. Essa célula também, como eu disse, né, ela é resistente à lipólise, que é a quebra da gordura. Então, essa célula, além dela ser hipertrófica, ela ser maior e ter uma quantidade, um número hiperplásico, um número maior de células, essas células são resistentes à quebra da gordura. E por que ela é resistente? Porque ela tem um receptor que chama alfa-2 adrenérgico, que é um receptor que inibe a quebra de gordura. Por isso que a pessoa faz restrição calórica, perde peso, mas não muda ali o diâmetro da coxa, por exemplo, o tamanho do quadril. Entendeu? E é claro, ela tem uma característica também, como eu citei aqui para vocês já, ela tem uma produção, essa célula de gordura, né, no lipedema, ela tem uma produção aumentada de interleucina 6 e de TNF-alfa, que atrai mais macrófagos, que são células que vão gerar processo inflamatório, por consequência dor local, por consequência, né, ao longo do tempo, fibrose com acúmulo de colágeno tipo 1, tipo 3, que é o que muda a característica da pele, fica aquela pele mais espessa, mais rígida. Seguindo, agora que você entendeu tudo, você vê, é um ciclo todo, por isso que é tão importante discutir todos os conceitos. Agora, nós podemos falar, por exemplo, sobre o diagnóstico de lipedema.
Então, o diagnóstico em si, assim como no linfedema, não é um diagnóstico que tem um exame específico, vamos lá, fez o exame e fez o diagnóstico. Não, um conjunto de sinais e sintomas muito bem avaliados por algum profissional que trabalha por isso, que mostra algumas características específicas. Então, um exemplo, no lipedema, nós sabemos que tem esse acúmulo de gordura no lipedema, né? Acúmulo de gordura simétrico, principalmente em membros inferiores, perna, coxa, quadril, e que preserva, né, os pés. Diferente do linfedema, que pode ser uma coisa assimétrica, porque a pessoa pode ter lesão do vaso linfático só de um lado, principalmente quando é uma lesão ali pós-cirurgia. Então, ela fez uma cirurgia na mama do lado direito, tirou o linfonodo do lado direito, o braço do lado direito tem linfedema, do lado esquerdo não tem. Então, no lipedema não, o lipedema é simétrico e o lipedema começa na gordura. Se a pessoa no lipedema em si tem dor, né, vamos discutir aqui o lipedema, tem dor, tem um hematoma que se faz ali com facilidade, lembra? A fragilidade capilar, que é uma das coisas que também pode contribuir com a dor, porque o sangue ele é muito irritativo fora do vaso sanguíneo. Aqui ao longo da vida, nós observamos uma progressão do lipedema com momentos de piora, principalmente associados às flutuações hormonais, que foi o que eu discuti agora há pouco com você. Você lembra disso? A presença da aromatase convertendo ali os hormônios para estradiol, principalmente, que está lá na célula de gordura, que é uma célula hiperplásica, tem mais células, e hipertrófica, que é uma célula maior. A pessoa tem uma história familiar, normalmente ela já fala: minha mãe tem, minha avó tem, já conta toda essa história para você, então é um fator muito importante para a gente fechar e trabalhar o diagnóstico em si. E é claro, como eu disse, né, tem baixa resposta à dieta, principalmente pela presença daqueles receptores alfa-2 adrenérgicos que dificultam a lipólise. Então isso é muito marcante nesse caso. Se eu penso no estadiamento, a característica do lipedema para essas mulheres, né? O primeiro estágio ali é uma pessoa que ainda tem a pele lisa, a pele da perna ali tá lisinha, tem uma dor que é leve, é algo bem discreto. No segundo grau já começa a ter um inchaço, edema, essa dor fica mais expressiva. No grau 3 começa a aparecer a fibrose. Então começa aquela dor que a característica da pele muda, já começa a ter fibrose local, e o grau 4, de fato, é o linfolipedema, quando a inflamação que começou na gordura impacta o sistema linfático e agora sobra resíduo da linfa, que gera mais inflamação e entra naquele ciclo todo que nós discutimos. Aí, né, sobre exames de imagem, que exame eu faço, não existe um exame que vai diagnosticar. Os exames aqui, eles são importantes muito mais para a gente entender se tem um fator de sistema linfático associado ou não, se já tem lesão do sistema linfático associado. E o tratamento, né, no caso do lipedema, é sobre diminuir a inflamação, de maneira geral, e melhorar a drenagem do sistema linfático para não evoluir para o linfolipedema. É por isso que envolve atividade física, ter uma alimentação, né, anti-inflamatória. Tem episódio aqui só sobre dieta anti-inflamatória, que eu falo evitar alimentos que aumentam muito insulina, evitar alimentos que aumentam muito glicose por consequência, tal. Então, diminuir a inflamação geral, a prática de exercício, atividade física, principalmente ali, não precisa ser uma atividade de alta intensidade, uma mais rítmica para melhorar a drenagem linfática, mas melhorar a parte metabólica também para diminuir a chance ali de piorar esse processo inflamatório da gordura, no caso principalmente do lipedema. Realizar compressão quando indicado, então por isso é tão importante o acompanhamento com um profissional, né, cirurgião vascular principalmente, ou cirurgião plástico que trabalha de maneira específica, e cirurgia para alguns casos específicos, no caso do lipedema, para extrair células, essas células gordurosas ali, que são células doentes. Pensando, são células com problema, né, com aquela característica específica em si que nós acabamos de discutir. Então, todo esse processo, você viu que é uma linha de raciocínio muito clara, que conecta toda a parte, né, cardiovascular em si, o sistema fechado de artéria, veia, coração, com o sistema aqui, entre aspas, aberto, que é do vaso linfático, e, ao final, a relação, principalmente de vaso linfático, com a inflamação local de gordura associada ao lipedema e a evolução para o linfolipedema.